O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, encerrou hoje a greve de fome que já durava mais de uma semana. A decisão só ocorreu após um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, sobre o andamento do requerimento de cassação de Glauber, já aprovado no Conselho de Ética da Casa. O acordo foi debatido também com a mulher de Glauber, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, e com o líder do PT, Lindbergh Faria. Após a decisão, Glauber fez uma coletiva de imprensa e disse que não vai desistir do mandato. Vamos acompanhar. Gente, eu estou, nesse momento, suspendendo a greve de fome que a gente anunciou há 9 dias. Essa suspensão da greve de fome, depois de dialogar com os movimentos, depois de conversar muito numa reunião que agora durou bastante tempo, vem depois de um compromisso que foi assumido pelo presidente da Câmara, depois de uma articulação que envolveu diversos parlamentares, que envolveu principalmente Sâmia e o deputado Lindbergh, Talíria, que está aqui também, junto com a gente, e diversos outros parlamentares. Ele então dá a sinalização e faz uma publicação, na prática, suspendendo a deliberação do Conselho de Ética, no plenário, nesse semestre. Porque o prazo de 2 meses, para além do prazo da CCJ, evidentemente faz com que essa deliberação não aconteça nesse semestre, antes do recesso parlamentar. Agora, eu quero agradecer profundamente a todos os movimentos sociais, a todas as organizações políticas, a cada militante e a cada pessoa nos mais variados locais que deram peso a essa denúncia. Quero agradecer ao conjunto de veículos que estão aqui, de imprensa, de comunicação, que também viabilizaram que essa mensagem pudesse chegar às pessoas. E eu quero dizer para vocês que eu estou suspendendo a greve de fome, mas nós não estamos suspendendo a luta. Hugo Mota, que está de recesso por causa do feriado desde o início da semana, estava incomunicável com vários parlamentares, movimentando apenas as redes sociais. Mas hoje, um pouco antes dessa coletiva ali do Glauber Braga, ele fez a seguinte postagem. Vamos acompanhar aí na tela. Ele falou, que em diálogo com a esposa, a mulher do deputado Glauber Braga, Sâmia Bonfim, e o líder do PT, Lindbergh Faria, conseguiu avançar ali para o fim da greve de fome do deputado. Ele diz que após a liberação ali da Comissão de Constituição e Justiça, qualquer que seja ela, não vai submeter o caso do deputado ao plenário da Câmara antes de 60 dias para que ele possa exercer a defesa do seu mandato. Que só após esse período, segundo Hugo Mota, os deputados e deputadas vão poder soberanamente decidir sobre o processo. O que a gente conseguiu ver, então, é que realmente a greve de fome conseguiu ali surtir o efeito realmente esperado. Não foi colocado em pauta. O Glauber Braga vai ter um tempo ali de 60 dias para poder fazer a sua defesa, mas isso aí abre margens para alguma coisa. Se o Hugo Mota cedeu ali para o Glauber Braga, já tem gente do PL também falando para poder ceder para a questão ali da votação do PL da anistia também. Vamos acompanhar. A gente tem falado muito sobre essa questão aqui do Glauber Braga, porque o Glauber Braga, ele era um parlamentar considerado extremista até dentro do PSOL mesmo. Ele não era unanimidade nem dentro do próprio PSOL. Durante essa pedido ali, essa análise desse pedido de cassação do mandato por quebra ali de decoro, que o PSOL se uniu, ali líderes do PT se uniram em prol a ele, tentando fazer essa negociação, mas vamos ver se ele vai conseguir os votos, se ele vai conseguir o Lindbergh Faria fez esse acordo ali junto com a Sâmia, com o Hugo Mota, mas vamos ver se isso vai reverter de fato em votos ali dos parlamentares, Larissa?
Exatamente, Letícia. E fazendo uma análise mais ampla, né, de tudo que a gente viu acontecendo, né, a gente pode criticar muito o presidente da Câmara, o Hugo Mota, em função desse sumiço, entre aspas, em função dessa ligação que só ocorreu agora, né, ou que a gente teve notícia, digamos, uma notícia oficial de que a ligação ocorreu, né, dele para Sâmia Bonfim, esposa de Glauber Braga. A gente pode criticar todo esse movimento, claro, mas eu acho que o saldo de toda essa questão é muito interessante. Por quê? Obviamente, a gente tem como uma interlocutora Sâmia Bonfim, esposa, uma liderança muito importante do PSOL, principalmente ali no dia a dia do Congresso Nacional. Mas aí, Lindbergh, do PT, se envolvendo diretamente também com essa negociação. E aí, quando de fato sai essa notícia hoje de que veio a ligação de Hugo Mota, de que veio esses termos de acordo e que aí, portanto, Braga estava suspendendo a greve de fome, vem Lindbergh a agradecer imensamente ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele tuitou o seguinte, abrindo aspas aqui, retuitando o post ali, a postagem feita por Hugo Mota a respeito da ligação e do acordo feito, ele comenta o seguinte, o Lindbergh, abre aspas, quero te agradecer pelo espírito de conciliação e capacidade de negociação, presidente Hugo Mota. Um gesto importante nessa quinta-feira santa. Graças a Deus, parabéns Glauber e Sâmia pela resiliência e força, uma boa Páscoa em família. Ou seja, Lindbergh exaltando Hugo Mota em um momento que a pressão da oposição pela anistia aos envolvidos em 8 de janeiro só aumenta, em um momento que o PSOL, que é um partido aliado do PT, sofreu essa derrota no Conselho de Ética com Glauber Braga, e em um momento que o governo está reestabelecendo as suas estruturas de negociação com o Congresso Nacional, porque a gente lembra que Gleisi Hoffmann assumiu há pouco tempo, mas ainda não vieram ali as grandes questões com as pautas, os projetos considerados prioritários pelo governo que estão lá no Congresso Nacional e os outros que ainda vão chegar. Então, eu acho que é um movimento muito interessante esse que Lindbergh, né, que o PT faz por meio de Lindbergh, exaltando ali como ele conseguiu acessar Hugo Mota e também fazer parte dessa interlocução, intermediando esse acordo, e como que ele vem agradecendo imensamente. Hora nenhuma, digo no dia de hoje, né? Você vê, por exemplo, o Lindbergh criticar Hugo Mota, né? Fazer qualquer tipo de ataque público, etc. Por mais que tenha existido uma crítica muito forte, a gente falou isso aqui várias vezes, desse sumiço dele nessa semana, logo depois do que aconteceu no Conselho de Ética. Então, agora é ver aí a batata assando está com Hugo Mota de novo, porque se o PT e os partidos ali aliados do PT tivessem continuado num movimento de crítica e ataque a Hugo Mota, né, por agora, né, começaríamos a semana que vem, retomando ali os trabalhos do Congresso, com o Hugo Mota, digamos, ressentido com o PT e com os partidos aliados, e com o Hugo Mota ressentido com o PT e partidos aliados, pressionado pela oposição fortemente em função do PL da anistia. O que poderia acontecer? O resultado, e aí pensando como o PT e sua base aliada, poderia ser muito ruim para o governo, mas não. Vejo um movimento de reversão dessa situação e vejo um momento de uma reestruturação aí das conexões Hugo Mota PT, Hugo Mota governo, Hugo Mota ali a base aliada do presidente Lula, Léo e Letícia. Ô Larissa, quero trazer o comentário do nosso espectador Joel, que sempre participa aqui com a gente,
que já é um pouco em meio ao que eu ia comentar, né? Você está falando sobre toda essa articulação e mudança de posicionamento. O Joel diz o seguinte: parece um jogo de cartas marcadas. O Glauber Braga fica em troca do perdão ao Gustavo Gayer, que ofendeu o Gleisi, o Gumota e Alcolumbre. Ou seja, a gente tem várias situações ali dentro da Câmara dos Deputados que poderiam ir parar no Conselho de Ética, né? O caso do Chiquinho Brazão. Que parado, né? O do Chiquinho Brazão, um ano ali, ele mandante, acusado de ser mandante ali do assassinato da Marielle, parado durante... Por isso que é 2 pesos, 2 medidas, né, Léo? Justamente, e vários outros casos, a gente poderia citar até vários outros, de pessoas que acabaram sendo caçadas, né? Mas outras não, e que cometeram crimes, faltas de decoro também parlamentar. Aí o Joel comentando isso, e faz muito sentido. A Letícia comentava do radicalismo do Glauber, talvez agora ele volte mais mansinho se não perder o mandato, né? E ter que apoiar o Centrão, ao governo Lula e tudo mais. Pois é, porque o que ele vai ter que conseguir agora é o apelo, né, desses outros parlamentares, porque ele brigou com gente demais. Não foi só com Arthur Lira, não. Ele não tem a simpatia de gente ali até do próprio partido dele. Então, esse momento, esse posicionamento extremista dele agora, talvez ele vai ter que rever se não foi um parlamentar que conseguiu construir pontes ali entre os colegas no Congresso Nacional. Então, agora a gente vai ver, a gente viu o Lindbergh Faria, a Gleisi Hoffmann foi lá, visitou o Glauber, mas a gente vai ver de que fato que esse apoio ali do PT, do governo ali da base aliada, isso vai se reverter em apoio ali da base para a questão do processo do Glauber Braga. Muito provavelmente, talvez, estava sendo se discutido ali nesse acordo, era que fosse dada alguma outra penalidade, senão a cassação, porque ficaria ali como cartas marcadas, né, de um julgamento que seria muito mais político do que de fato aconteceu. O Glauber Braga cometeu, sim, ele deveria ser realmente punido, mas como o Léo falou, a gente tem várias situações que são pesos e medidas diferentes, e então para não ficar ali uma questão como se fosse uma retaliação ali do Arthur Lira, talvez o Glauber Braga até consiga sair dessa. Letícia, e pensando nesse, né, no que você e Léo comentaram, e a gente falava isso ontem, inclusive, né, se é que a gente pode tirar uma lição ali de tudo isso que está acontecendo, que, e agora colocando nos termos de hoje, que de fato a gente tem ali um anúncio oficial do fim da greve de fome, etc, etc. No Congresso, né, é preciso defender as pautas ali que o parlamentar tenha, que ele represente em relação ali aos eleitores, etc, etc, ter a sua pauta ideológica, enfim, mas é fundamental também não deixar de lado a capacidade de negociar, a capacidade de dialogar, a capacidade de articular. Ok, né? Não estou entrando no mérito de reações a agressões muito graves, sejam agressões verbais, sejam agressões que beiraram ali questões físicas, né? Mas o que eu digo é preciso achar ali um meio termo entre essa defesa enfática, que é uma característica dos integrantes do PSOL, inclusive, essa defesa enfática de pautas e embates ali. Isso é um traço muito forte de parlamentares do PSOL. Então, é preciso cultivar isso, porque é muito necessário em diversos momentos, ainda mais quando a gente pega a configuração do Congresso Nacional nas últimas legislaturas, mas também é preciso destacar, desenvolver, exaltar e colocar em prática uma capacidade de diálogo, comunicação e articulação questões que sejam perenes, né? Não só em momentos de crise. Então, talvez essa seja uma lição que podemos tirar de tudo isso que está acontecendo, que o Congresso Nacional, como está hoje, ele exige do parlamentar ali esse jogo de cintura. Então, que Glauber Braga possa reconstruir, né, essas pontes ali, fazer suas negociações, retomar diálogos e continuar defendendo suas bandeiras, né? Continuar defendendo suas pautas, seus projetos, o que o PSOL defende, o que os eleitores de Glauber Braga defendem. Então,
é um movimento que pode ser também, a gente falava ali de uma reconstrução, né, da relação governo Hugo Mota, PT Hugo Mota, base de apoio do governo Lula e Hugo Mota, que também seja um momento de reconstrução ali das relações de Glauber Braga com outros parlamentares, do próprio PSOL com outros parlamentares, e é algo que a gente vai poder acompanhar a partir da semana que vem. E aí, só lembrando, né, quando Hugo Mota diz que o prazo para tudo isso não vai ser inferior a 60 dias, né, ou seja, vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive, a nossa repórter setorista de Congresso, a Lara Alves, mostrou, né, que esse recurso à CCJ vai ser apresentado na terça-feira, mas não vai ser analisado o mérito mais. A CCJ vai só analisar se houve algum vício em relação à análise do processo como um todo, ok. Mas não vai ser inferior a 60 dias essa questão a ir a plenário. Então, muito provavelmente não vai agora no primeiro semestre, né? Só iria no próximo semestre, no segundo semestre desse ano. Então, é um prazo para reflexões, para a elaboração de uma defesa, para retomar essas conexões e conseguir, indo a plenário, conseguir que essa cassação não seja aprovada, né? Que não tenha ali o mínimo de 257 votos para que ela seja aprovada no plenário da Câmara dos Deputados, Léo e Letícia. É o jeito de deixar o assunto morrer, né? E também de esquecer, porque o pessoal estava fazendo bastante pressão ali para que a Câmara, né, o Congresso, analisasse outros pedidos, como o do Chiquinho Brazão. Se vai demorar 60 dias, não vai ficar para esse semestre, vai ficar só para o próximo, então, pelo menos esses assuntos vão ser esquecidos.